Graça e paz, livres em Cristo, uma boa noite para você. É muito bom estar aqui mais uma noite com você, mesmo tendo em vista que essa é a última noite dentro desse nosso propósito dos 42 dias de jejum e oração, mas eu sei que Deus está aqui conosco e você chegou até aqui. Nesses 42 dias você clamou ao Senhor, buscou a Deus. Não foram 42 dias de busca por vitória, bênção, prosperidade. Não foram 42 dias de busca por mais intimidade com Deus. E isso é maravilhoso demais, porque nós sabemos que se pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos ouve, e se Ele nos ouve, há de atender o nosso pedido. Então, tenha certeza, tenha convicção de que o Senhor derramará sobre você mais intimidade, revelações poderosas, a condução do Espírito Santo, respostas que muitos esperavam, o Senhor trará. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele traga luz ao nosso entendimento quanto ao texto que nós iremos ler nessa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, mais uma vez oramos ao Senhor e te damos graças desde já por termos chegado aqui, Senhor. Obrigado. Se estamos aqui, Deus amado, nesse último dia desse propósito, é porque Tua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Agora pedimos ao Senhor, mais uma vez, traga luz ao nosso entendimento, para que possamos compreender o texto bíblico que iremos ler, e que essa palavra flua do Teu Espírito para nós, e que possamos já experimentar mais intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é o pedido que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, queridos. O texto que nós vamos ler nessa noite é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler a partir do verso 12. 1 Coríntios 12, 12, a palavra do Senhor Deus diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O verso 14 diz: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Verso 19 agora: se todos fôssemos um só membro, então onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho, verso 21 diz: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a boca pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Verso 24 diz: enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta. Agora o verso 25 diz: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, se vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres, depois os que realizam milagres, e os que têm dons de cura, e os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversidades ou diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de cura? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Chegamos no último dia
na última ministração desses 42 dias. E esse texto que nós acabamos de ler, ele tem de ter dentro do nosso coração e na nossa mente um lugar especial. Porque dentro desse texto de 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, nós temos as instruções de Deus quanto a como ser igreja, a como ser membro do corpo de Cristo. Sabe, se não houvesse da parte de Deus a direção clara de que fôssemos membros de um corpo, de que fizéssemos parte de um corpo, essas instruções não estariam aqui nas Escrituras Sagradas. Muitos nos dias de hoje pensam em ser desigrejados e em viver sendo parte do corpo de Cristo, distante do corpo que é a igreja. E eu sei que a igreja não é um templo, não é um lugar construído por mãos de homens. O corpo é o ajuntamento dos crentes. Veja que o texto bíblico diz para nós que, embora somos muitos compondo o corpo, individualmente somos membros desse corpo. Ou seja, não adianta querer ser membro do corpo distante do corpo. Fazemos parte, o dedo não pode estar fora da mão, porque se ele estiver fora da mão, ele não faz parte do corpo. O chamado de Deus para nós, com tudo isso que nós vivemos aqui, é que vivamos como membros do corpo de Cristo, com o propósito de que sirvamos uns aos outros. O texto que nós acabamos de ler deixa claro que nem todos foram chamados para o mesmo propósito dentro do corpo. Cada um tem um chamado. Apesar de que muitas pessoas querem, talvez pelo status do ser, muitos querem ser pastor, muitos querem ser pregadores, muitos querem estar na frente, querem estar em ministérios e departamentos de destaque dentro da igreja, mas não compreendem o que o texto bíblico acabou de deixar claro aqui. Que os membros que parecem menos honrosos são os que são tratados com mais honra pelo corpo. E se Cristo é o detentor, o dono desse corpo que é a igreja, quem é que trata esses membros com maior honra? O Senhor. Jesus, uma vez, ele perguntou para os discípulos quem é mais importante, os convidados que estão sentados à mesa ou aqueles que servem, os garçons. Os discípulos olharam e falaram assim, olha, os convidados são mais importantes que os garçons. E Jesus disse para eles, então, eu sou um dos que serve. Jesus estava dando uma lição para eles. Se Jesus se colocou no lugar de servo, se colocou no lugar de ser aquele que está ali para servir os que estão sentados à mesa, quem somos nós para querer ter um lugar de destaque maior do que o de Jesus? Somos servos uns dos outros. Sabe, há uma ilustração que eu acredito ser muito pertinente para essa última ministração dentro desse texto, que é uma briga que houve entre o corpo. Os membros do corpo brigaram. E todos eles que estavam brigando para decidir quem era o mais importante. Então os olhos começaram a fazer a sua defesa. E eles disseram, olha, nós somos os mais importantes. Porque tudo que entra no corpo, tudo que acontece do lado de fora, somos nós que transmitimos para dentro do corpo. Então se nós não estivéssemos aqui, o corpo não teria todas as emoções e tudo que percebe. Inclusive, até a própria Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Se nós formos luz, todos vocês serão luz, mas se nós formos trevas, todos vocês serão trevas. Então nós somos mais importantes. O cérebro imediatamente se posicionou dizendo, não. Quem é que interpreta as imagens que vocês absorvem? Sou eu. Sou eu que interpreto as imagens e distribuo para todo o corpo as emoções necessárias. Sou eu que sou o mais importante. Sou eu que raciocino e penso e delibero para enviar os estímulos elétricos para cada parte do corpo. E imediatamente o coração gritou de dentro do peito dizendo, não, mais importante sou eu. Porque se eu não bombear o sangue, todos vocês estão perdidos. Ficou aquela briga. Naquele exato momento, o intestino gritou, ei, eu quero falar também. E todos gritaram ao mesmo tempo, fica quieto, você é o último a falar aqui. Sabe, naquele exato momento, o intestino se calou, todos os outros continuaram deliberando ali as suas importâncias. A mão falou, mas sou eu quem pego, sou eu quem toco, sou eu quem faço. E o intestino, em um dado momento, disse,
Então acabou. Se eu não tenho importância para vocês, se eu não tenho nem direito de falar, então eu vou parar de funcionar. E ele parou imediatamente. O corpo começou a sentir terrivelmente. O cérebro já não pensava direito, os olhos já não enxergavam bem, o coração já começou a bater descompassado, as mãos ficaram trêmulas, todo o corpo sentiu, até o dedinho do pé, porque o intestino parou completamente de funcionar. Sabe, quando isso aconteceu, no desespero, todos os membros do corpo gritaram imediatamente: por favor, intestino, volte a funcionar. Por favor, você é realmente importante, nós não sabíamos disso. E ele voltou a funcionar. Naquele momento, todos pensaram: o mais importante é o intestino, porque se ele parou de funcionar e todos nós sentimos. Mas ele falou de onde ele estava. Todos nós temos igual importância. Se o cérebro parar, estamos perdidos. Se o coração parar, estamos mortos. Todos nós temos igual importância. Se o dedinho do pé bater em uma pedra, todos nós sentimos, porque todos nós somos importantes. Assim é no corpo de Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui, guiado pelo Espírito Santo, na escala hierárquica, a importância ministerial. E ele fala que os enviados, ou seja, os pastores, os apóstolos, e apóstolo não no sentido do apostolado moderno, não tem nenhum problema quanto a isso, mas apóstolo no sentido de enviados por Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus e enviados para governar, para pastorear, para orientar o rebanho de Cristo na terra. E o apóstolo Paulo, ele vem dizendo que, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, e ele vem trazendo uma escala hierárquica dentro desse texto. E é importante ressaltar que ele diz, num dado momento, que os que têm dons de línguas, ele coloca em último lugar dentro dessa escala. Sabe, nos dias de hoje inverteram essa realidade. As pessoas pensam que a maior importância de todas é ter o dom de falar em línguas estranhas. Só que esse foi o último lugar no ranking hierárquico dentro do serviço no corpo. Por quê? Você aprendeu isso há alguns dias atrás, pela manhã. O dom de línguas, se não houver interpretação, só vai servir para a edificação do seu espírito. E nem mesmo a sua mente, nem mesmo o seu corpo vai compreender aquilo que o seu espírito está recebendo e está falando com Deus. Então, às vezes, nós invertemos os valores do reino. Sabe, nós precisamos compreender quais são os ministérios que foram colocados na escala hierárquica. Os ministérios de serviço, de servir ao próximo, foram colocados em primeiro lugar. Porque tudo dentro do corpo tem a ver com um único propósito: servir ao próximo. Ele, quando fala dos enviados, sabe, não existe para nós muitas coisas. Não existe para o enviado liberdade, não existe para o enviado. E talvez você diga: que isso, pastor? Isso é uma realidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz, numa de suas cartas ele fala: eu tenho para mim que nós, os apóstolos, fomos feitos escória da humanidade, lixo do mundo, espetáculo para anjos e para homens. Em outro momento, na sua carta aos Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo 2, num dos versos ele diz: olha, nós somos escravos de vocês por amor de Cristo. E em vários momentos nós vemos Paulo deixando claro que nós, os enviados, temos a consciência do nosso lugar de serviço. É lógico que os membros do corpo devem honrar o trabalho de todos os membros. E quando nós compreendemos que o serviço é o mais importante, vemos que ele diz que os apóstolos, os mestres, porque os mestres, ou melhor, os profetas, porque os profetas são os pregadores do evangelho. Sabe, nem todo o pregador foi chamado para ser um enviado, para ser um pastor, um enviado para cuidar do rebanho. Eu mesmo acreditei na minha vida durante muitos anos que eu nunca seria pastor de igreja, que eu seria um evangelista. E sempre carreguei isso dentro de mim. Eu sempre ouvi desde os 8 anos de idade: você vai ser pastor muito, muito cedo, muito jovem, você será um pastor. Mas eu carregava dentro de mim assim: eu vou ser um pastor na igreja, não um pastor da igreja. O pastor na igreja é aquele que auxilia o pastor da igreja. E é aquele que é um profeta dentro da igreja, ou seja, um mensageiro da palavra de Deus dentro da igreja, e que é enviado para ministrar a palavra, para evangelizar, pregando o evangelho de Cristo nos lugares onde ele for enviado pelo seu pastor.
E Deus teve o propósito dele estabelecido desde a criação do mundo para que hoje nós estivéssemos aqui juntos. Eu como pastor desse rebanho, você como membro, como obreiro, como, sabe, alguém que acompanha o nosso ministério. Deus tem trabalhado poderosamente na vida de cada um de nós. Mas é importante compreender que todos nós temos um propósito: servir ao corpo de Cristo. Não existe outro propósito. Não há glória em nenhum membro. Todos os membros vivem a glória que vem de Deus. Não há louvor para nenhum membro, porque o que o texto está nos ensinando é exatamente isso, o que Deus está nos ensinando através desse texto. Os membros que são tratados com maior honra são aqueles que são considerados os menos honrosos. Isso é uma realidade no nosso corpo. Olha, a cabeça é muito importante, mas ela vive menos coberta do que o restante do corpo. Tem partes do nosso corpo que são tratadas como sendo desonrosas e nós não queremos que as pessoas vejam, mas elas são cuidadas com maior zelo, cobertas, tratadas. Tudo tem a ver com serviço. Minha pergunta para você, guiado pelo Espírito Santo de Deus, é: você tem vivido isso? Você tem entendido o propósito do Evangelho, o propósito de ser crente, o propósito de ser igreja? Você tem entendido? Talvez até hoje você está sendo crente, sabe, apenas um religioso que vem à igreja, participa dos cultos, busca a Deus por algo que precisa, ou busca a Deus por gratidão pelo que Ele já fez, mas sabe, a gratidão de palavras não é o suficiente. Deus não espera apenas gratidão nos lábios. Deus espera o serviço. Deus espera que nós cumpramos o propósito do ser membro do corpo, servir uns aos outros. É importante, para concluir essa mensagem, observar que no verso final, que é o verso 31, o apóstolo Paulo diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E sabe o que vem depois do capítulo 12 de 1 Coríntios? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que soa e como metal que retine, não serviria para nada. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado pelos pobres, se não tivesse amor, não serviria para coisa alguma. O caminho mais excelente que o apóstolo Paulo falou, agora eu passo a mostrar para vocês um caminho mais excelente, o capítulo 13 de 1 Coríntios, é o complemento conclusivo do capítulo 12. Ser igreja é ser corpo é ser membro desse corpo e trabalhar e servir uns aos outros em amor. Os dons são para o serviço, os ministérios são para o serviço. E sabe, não adianta você dizer: eu já sabia disso, eu entendo isso, e não viver isso. E alguns ainda dirão: eu entendo isso, eu já sabia disso e eu faço a minha parte. E aí o Espírito Santo de Deus, que é quem nós estamos buscando intimidade durante essa semana, ele pergunta para você: você já fez a sua autoanálise? Você já avaliou se você está fazendo o que você de fato poderia fazer com o dom que eu te dei? Ou você está, confortável no ambiente, na zona de conforto que você decidiu ficar e não despertou para a realidade de que ser membro do corpo é servir ao corpo? Tem crentes que passam a vida inteira dentro da igreja e morrem como membros da igreja. Sabe qual é a maior honra dentro do corpo? É ser chamado por Deus para o ministério. E não só para o ministério pastoral, para o ministério. Sabe o que dói às vezes como pastor enxergar, e eu quero falar isso olhando nos seus olhos, é que às vezes eu percebo como ministro de Deus, que alguns não valorizam o ser auxiliar da igreja. Outros não valorizam o ser diácono, diaconisa. Outros não valorizam o ser presbítero, evangelista. Outros não valorizam o ser pastor. Porque o desejo sempre é ser alguma coisa a mais. Mas se o propósito do ser membro do corpo é servir, eu preciso ser o melhor servo naquilo que Deus me confiou. E sabe, nessa última mensagem, dentro dessa busca que nós estamos por intimidade com Deus,
A conclusão que chegamos é, dentro de tudo que nós aprendemos aqui, Deus nos ensinou muitas coisas nesses 42 dias, dentro desses devocionais. Ele falou mais do que nós merecemos e nos ensinou mais do que nós merecemos. Alguns desprezaram tudo que Deus fez aqui, ou pelo menos boa parte. Outros trataram com grande amor e zelo todo o empenho da parte de Deus, da parte da equipe que preparou esses devocionais, da parte da liderança da igreja que se dedicou para que tudo isso acontecesse. Mas independente dos que valorizaram e os que não valorizaram, o serviço foi feito. E Deus te chama para servir. Deus te chama para que você saia das cadeiras, no meio das fileiras, e se levante dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Uma grande multidão está por vir, queridos. E eu falo como ministro de Deus pela misericórdia. Os últimos dias estão muito próximos. E Deus está sacudindo o mundo para despertar os filhos e filhas para o grande e último avivamento que alcançará todas as nações da terra. E Ele nos chama, e Ele te chama, e Ele desperta você para que você se levante. Se você é membro da igreja, valorize ser membro. Se você é congregado, anseie e deseje profundamente se tornar membro do corpo. Se você é um visitante que está, distante da casa do Pai, só está frequentando, abrace, torne-se membro do corpo. E eu não falo só da Livres em Cristo. Talvez Deus está te levando para um outro lugar, você está em uma outra igreja, você tem acompanhado o nosso ministério de longe, em outra cidade, em outro país, outra nação, mas você não pode continuar sendo apenas mais um no meio da multidão e dizendo que ama Cristo. O amor por Jesus já foi dito aqui nesses devocionais. Nos motiva, queima dentro de nós para que nós falemos sobre Ele, para que nós sirvamos a Ele, para que nós sejamos membros do corpo. Eu quero convidar você a passar para esse caminho mais excelente a partir de hoje. Porque adianta pedir intimidade com Deus e jejuar e orar 42 dias e chegar no final desses 42 dias e continuar do mesmo jeito. A parte de Deus já foi liberada e há no céu uma unção tão poderosa para ser derramada sobre você e eu a partir desse tempo. Deus estava nos preparando, o inimigo tentou de tantas formas te impedir, ele tentou de tantas formas, impedir tudo que Deus tem para fazer, porque há coisas tão grandes para acontecer no nosso meio, e eu não falo só na Livres, mas no nosso meio, do povo de Deus. Há coisas tão grandes para acontecer, que nós precisamos estar firmados, prontos, inabaláveis, fixados ao corpo, servindo ao corpo. Eu convido você para passar para esse caminho mais excelente, que é o caminho do amor a Cristo, do amor à igreja, do amor ao próximo, do amor à vontade de Deus, ao Espírito Santo. Levante-se a partir de hoje, para começar um novo tempo, e saia do meio das fileiras, para declarar, para dizer para os céus, para dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Mas às vezes nós dizemos: envia-me. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou: eu estou aqui para fazer o que o Senhor quiser. O que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. O propósito que o Senhor me der, eu vou executar. E o propósito que eu dei para aquela pessoa foi: varre a areia da obra da igreja que está escoando, junta direitinho, limpa em volta da igreja, cuida do templo. E aquela pessoa virou para mim e falou assim: tá bom, eu faço, mas eu estou aqui, tá? Para o que precisar. Se precisar que eu pregue, se precisar que eu dê estudo bíblico, se precisar que eu ensine, se precisar que... Ela não queria fazer o que ela fosse designada a fazer. Ela queria fazer o que ela queria fazer. Às vezes nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Mas já falamos isso com um pensamento fixado. Me envia para fazer isso. Me envia para fazer aquilo. E Deus diz para você: o chamado que eu tenho para você é para que você cumpra o meu propósito. Então, se Deus te chamar para ser diácono a vida inteira, ou diaconisa a vida inteira, seja o melhor diácono, a melhor diaconisa. Se Deus te chamar para ser membro da igreja, seja o melhor membro, servindo ao corpo.
Se Deus te chamar para ser auxiliar, seja o melhor auxiliar, presbítero, evangelista, pastor, mestre, professor de escola bíblica, seja o que for, seja o melhor. Não melhor do que os seus irmãos, mas o melhor que você pode ser para a glória de Deus, para que Deus veja a sua dedicação e esforço. Chegou o tempo de passarmos para o caminho mais excelente. Quero convidar você a orar junto comigo nesse momento, agradecendo ao Senhor por esses 42 dias, por todos esses devocionais, por tudo que Ele falou conosco. E eu convido você a orar tomando uma decisão a partir de hoje. Senhor, eu quero passar para esse caminho mais excelente. Eu quero, Senhor. Eu quero servir ao corpo. Eis-me aqui, envia-me. E eu quero convidar você que deseja tomar essa decisão hoje, a colocar aí nos comentários: eu quero passar para o caminho mais excelente. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Com essas palavras, desse jeito, essa frase, ouça de novo para que você escreva exatamente como você foi orientado. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, diante do Senhor estão homens e mulheres quebrantados. Pai amado, não vimos bola de fogo, nem anjo que desceu aqui, não vimos luz nenhuma brilhando, Senhor, mas o Senhor nos viu. Eles já aprenderam, Pai, já os foi ensinado pela Tua graça, que o propósito da oração não é, Pai amado, ver nada, ouvir nada, sentir nada. O propósito da oração é ser visto pelo Senhor. Entra no teu quarto e o Pai que vê o recompensará. Pai, o Senhor nos viu jejuando, o Senhor nos viu orando nesses 42 dias. Responda-nos com Tua glória. Faça desse mês da manifestação da glória de Deus, o mês de agosto, Pai amado, um tempo extraordinário, de prodígios, sinais e maravilhas. É o que pedimos, por favor, por misericórdia e graça, porque sabemos que a intimidade com o Senhor produz esse nível de unção, de poder, de glória, de manifestação. Não queremos trocar nada, Pai. Só queremos ser instrumentos do Senhor para manifestar a Tua glória. Mas faça conforme a Tua vontade. Faça conforme o querer do Senhor. Mas por favor, Pai, te pedimos, responda-nos. Responda-nos de modo claro, visível, tangível, palpável, Senhor. E que os seus filhos e filhas vejam na casa deles, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, Pai amado, ao nosso redor, que vejamos a manifestação da Tua glória. E que todo esse processo de preparação e de busca nos leve a um novo nível. Que passemos para o caminho mais excelente a partir de hoje. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Eis-nos aqui, envia-nos, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. E lembre-se, em nome de Jesus Cristo, nunca se esqueça disso. Não tenha medo, tenha fé. Deus te abençoe.